dessa quarta-feira. Agradeço muito a presença de vocês na tarde de hoje. Uma boa tarde a todos que aqui estão. Hoje a gente vem com um dos nossos principais parceiros de cibersegurança, que é a Keysight, que atua com a Future em duas vertentes. A gente vai conversar um pouquinho de uma delas na tarde de hoje, que é justamente sobre as soluções de inspeção de tráfego criptografado, mas a gente atua com eles também dentro das nossas soluções com outra frente, que é a simulação de ameaças, que nós já tratamos em outro webinar, vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube. E na tarde de hoje, a gente está novamente aí com essa parceria, trazendo uma conversa bastante interessante quando a gente fala de segurança da informação, detecção e resposta a incidente e visibilidade de tráfego, tá? No qual a gente vai trazer o tema sobre a ameaça oculta, ou seja, como inspecionar esse tráfego criptografado, que não é mais uma opção para a organização. E a gente está dividido aqui essa agenda. No primeiro momento, o Bruno Rafael, que é o pré-vendas aqui da Future, vai estar mostrando um pouco do conceito da Future, de como a gente vê esse desafio tão importante de detectar e responder às ameaças e todas as implicações que isso pode vir a trazer, e algumas mensagens ali interessantes, justamente para a gente pensar e analisar possibilidades de melhorar ainda essa visibilidade e reduzir esse tempo na resposta aos incidentes. E logo em seguida, o Rodrigo e o Rômulo vão estar conduzindo aqui tanto uma apresentação desse conceito de como é que a gente consegue ter mais visibilidade dentro do nosso ambiente, como também uma demonstração para vocês de como é que a gente consegue atingir esse fim. O QA vai estar aberto aqui para vocês mandarem perguntas durante a sessão, e ao final nós vamos estar lendo essas questões e estaremos respondendo também todas elas para sanar todas as dúvidas, tá bom? O Bruno Lima vai conduzir agora essa primeira apresentação. Novamente, muito grato, muito agradecido pela presença de todos e conte conosco para o que for necessário, tanto em qualquer fase da visão de segurança, desde lá do gestão de risco e conformidade até a resposta de incidente, a Future com seus parceiros poderão estar atendendo vocês. Bruno, fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Perfeito, PV. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Vou compartilhar alguns slides. Me confirma, por gentileza, se já conseguem ver. Sim, conseguimos, Bruno. Legal. Então, como o PV contextualizou inicialmente, a ideia é trazer, né, uma visão, geral dos desafios que as empresas hoje elas enfrentam com relação a ter uma detecção à ameaça cibernética de forma eficiente, ter visibilidade dessas ameaças. Então, trazendo aqui um panorama atual na qual as empresas, de um modo geral, se encontram, né? Hoje as empresas elas estão cada vez mais híbridas, né? Ou seja, as empresas elas não estão mais somente com data center on-premise, né? Hoje as empresas possuem nuvem, né? Seja IA, SPI, SaaS, ela tem seus usuários ali em diversos locais, tem, né, a utilização das diversas ferramentas de colaboração, é, algumas delas, né, inclusive tem ambientes, né, operacional, na qual esses ambientes operacionais eles precisam se comunicar com a TI tradicional, e isso tudo traz, né, diversos desafios, né? Ou seja, as empresas possuem hoje um ambiente, de certa forma, complexo e precisa ter visibilidade de tudo que está acontecendo, principalmente do ponto de vista de ameaças, né? Porque as ameaças, elas só crescem, né? E as formas são as mais sofisticadas possíveis. Então, nós temos aí, inclusive, né, o crescimento, por exemplo, da utilização da inteligência artificial, né, para, né, aperfeiçoar ainda mais esses ataques que visam aí explorar as vulnerabilidades dentro desse contexto, né? Os atacantes eles têm utilizado, por exemplo, essa inteligência artificial é, para é, ataques de phishing, né? Cada vez mais personalizados, é,
criação de malwares, né, cada vez mais adaptativos, né, ou seja, que esses malwares que conseguem se adequar, né, de acordo com os mecanismos de defesa, né, para que nas próximas tentativas ele seja mais efetivo, né, e um ponto bem importante aqui dentro desse cenário, né, é que cada vez mais, né, o tráfego criptografado, né, ele só cresce, né, então é importante, né, dentro desse contexto a gente ter essa visão. E todo esse cenário ele traz alguns desafios para as empresas, né, com relação a essa eficiência na detecção à ameaça cibernética, né? E o primeiro deles é utilizar, né, o modelo tradicional de defesa, né? Ou seja, apenas com algumas ferramentas de controle de segurança, né, para proteger apenas o perímetro, proteger o endpoint. Né? Isso já não é tão efetivo. A gente precisa ter mecanismos que vai conseguir, né, proteger todos aqueles ambientes ali que nós mostramos. Segundo, né, a coleta de dados de forma parcial é um outro grande desafio, né? Ou seja, utilizar um mecanismo de coleta de log que vai simplesmente coletar log, ele já não é mais tão efetivo. É preciso a gente olhar o que está sendo trafegado na rede, é preciso ter visibilidade, né, desse tráfego criptografado, ter mecanismos que vão olhar o comportamento dos usuários para saber se o usuário ele está sendo utilizado por algum atacante para fazer, né, algumas ações maliciosas no meio ambiente. Dificuldade de gerir vulnerabilidades, não ter visibilidade das vulnerabilidades que eu possuo no meu parque, né, por não ter, talvez, né, uma estratégia de olhar as vulnerabilidades como um processo completo. E, né, a complexidade de responder, né, quando se identifica alguma ameaça no ambiente, em virtude, né, dessas limitações de ferramentas, né, limitações de coleta de informação do ambiente, fica difícil ter uma visibilidade completa e conseguir responder de forma rápida a essas ameaças cibernéticas. E como que a Future, né, ajuda, né, os nossos clientes a resolver, né, todo esse cenário de ameaça cibernética, né? Nós ajudamos através da nossa solução completa de gestão de ameaças, onde nós entregamos, né, soluções através de dois grandes processos, né, de gestão de risco e do processo de gestão de incidentes, né, onde dentro da gestão de risco nós vamos, através das nossas soluções, ajudar os nossos clientes de fato a ter visibilidade do seu risco cibernético. Como, né? Primeiro, através, né, da nossa solução de gestão de vulnerabilidades, onde não é simplesmente, né, executar um scan, né, porque é, somente um scan ele não é eficiente, né, pelo contrário, ele traz alguns desesperos, né, para a empresa, porque a lista de vulnerabilidade ela normalmente é grande e então a gente precisa entregar um programa de fato, tratar vulnerabilidades como um programa, né? Então nós vamos auxiliá-los desde a identificação e priorização de todos os arquivos, né, que você tem no seu ambiente, identificando, né, o quão importante ele é para o seu negócio, planejando, né, os scans de vulnerabilidade, as remediações e, né, nós entregamos também aqui toda uma parte de visibilidade, né, de postura dessas vulnerabilidades que foram encontradas, ou seja, através de uma plataforma, por exemplo, de simulação de ameaças, nós vamos validar se os seus controles de segurança, né, vão conseguir proteger, né, o seu ambiente em caso de exploração daquela vulnerabilidade que foi identificada no seu ambiente. Então, essa é uma das fases bem importantes e indo até mesmo a toda a gestão de patch dentro dessa nossa oferta. Dentro da gestão de risco, nós temos também, né, a parte de compliance, onde aqui nós tratamos vulnerabilidades não tecnológicas, conscientização, auditoria do seu sistema de segurança e, né, fazemos ali toda a monitoração de marca, né, que é olhar o quão, né, exposta está a sua organização, né, na superfície externa, ou seja, olhando se tem credenciais vazadas, se tem o que está sendo falado da sua companhia em fóruns externos, né, fóruns hackers, mídia social e etc. E dentro do nosso processo de gestão de incidentes, né, nós temos ali toda a parte de monitoração de ameaças global, né, onde aqui nós auxiliamos os nossos clientes com a visibilidade, se tem alguma anomalia que está sendo desenvolvida,
seja para o seu setor específico, ou seja algo direcionado. Então, através desse monitoramento global, nós conseguimos, de forma preditiva, identificar ameaças que possa atingir o seu ambiente e também, né, com uma detecção e resposta aos incidentes de forma efetiva, utilizando, por exemplo, inclusive, né, uma plataforma baseada em inteligência artificial, né, que vai identificar e responder a ameaças, né, a nível, né, de máquina, de fato, né? Então, aqui nós possuímos todo um processo completo, juntamente com pessoas especializadas, tecnologias eficientes para uma detecção efetiva das ameaças dos ambientes dos clientes. E esses dois grandes macroprocessos precisam se falar, porque, né, se a detecção e resposta ele identificar uma anomalia, né, através, por exemplo, da gestão de vulnerabilidade, eles precisam se conversar para que essa vulnerabilidade seja corrigida o mais rápido possível e não seja explorada. E se um incidente acontecer, né, nós conseguimos auxiliar os nossos clientes aí através de uma análise forense para identificar a causa raiz e evitar que esse incidente aconteça novamente. Em caso de desastre, né, a Future também possui uma solução completa de continuidade de negócio, né, que vai auxiliar com relação a cópias de segurança, desastre e recovery, e temos todo um time, né, capacitado, especializado de serviço gerencial de segurança, time de resposta e de inteligência de ameaças, que vai operar e entregar todos esses serviços aos nossos clientes, tá? E dentro desse cenário, né, nós trazemos aqui, que é o tema dessa nossa conversa de hoje, é a importância de ter uma visibilidade do tráfego criptografado, né? Esse tráfego, como eu comentei, que ele só cresce, o Rodrigo vai trazer para a gente alguns números, né, desse crescimento, mas tanto o tráfego de comunicações internas quanto o tráfego que vai para a internet, ele só cresce, né? Então, nós precisamos ter essa visibilidade também desse tráfego, né? Porque senão a gente não consegue ter visibilidade completa e sermos efetivos, principalmente quando um hacker ele utiliza desses mecanismos de tráfego criptografado para esconder os malwares, né? Então, é preciso ter visibilidade também desse tipo de tráfego. E aí eu convido agora, né, o nosso amigo Rodrigo e o Rômulo que vão nos trazer um pouco mais de detalhe, né, alguns casos de sucesso, como a plataforma ela funciona, e essa plataforma ela é uma das essenciais nessa estratégia de defesa, né, completa que a Future entrega para os clientes, tá bom? Bacana, Obrigado. Bruno. Obrigado pela introdução. Prazer falar com todos que estão aqui hoje e com todos que vão nos assistir depois também, né? Vão ter a oportunidade. Vou compartilhar aqui um conteúdo para a gente conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. Antes de tudo, me apresentar para vocês, eu sou Rodrigo Costa, atuo aqui na Excite, como responsável de vendas desse tipo de solução que a gente vai falar hoje, tá? Para o mercado enterprise no Brasil e na América Latina. Junto comigo está o Romulo Melo, que é um dos nossos especialistas, tá? Para conduzir com a gente aqui um bate-papo. A ideia da gente conversar sobre esse tema é porque a gente vem explorando isso, né? Como parte de uma oferta de segurança em conjunto com a Future, e o que a gente tem percebido é um espaço grande a ser explorado, uma vez que o tema ele já por si só ele já se autoexplica, né? É realmente uma ameaça oculta que cada vez mais o lado obscuro, né? Os hackers utilizam esses mecanismos para tentar atingir a disponibilidade de negócio de uma empresa, para roubar uma informação, para indisponibilizar algum tipo de serviço. E o fato disso acontecer traz uma relevância muito grande para a inspeção de tráfego criptografado. Isso já não é algo mais desejável, isso já faz alguns anos que se tornou um tema relevante, mas que ainda cabe a gente reforçar, porque por N razões, muitas empresas às vezes ainda não adotaram esse tipo de estratégia, o que deixa uma lacuna muito grande que pode ser explorada. Então, a ideia hoje é trazer para vocês algumas informações que nós, enquanto que site, estudamos, levantamos dados através de pesquisa de mercado também, de outras
áreas de inteligência que trazem essas informações, para que a gente, primeiro, tome consciência do quão esse tema é relevante e depois entenda como que isso pode ser adotado e quais benefícios isso pode trazer como parte de uma estratégia de segurança, onde a Ksight, enquanto empresa, tem um foco muito grande em apoiar as estratégias de segurança, tornando ferramentas de detecção, de bloqueio, de inspeção mais eficientes. E fazemos isso principalmente com duas perspectivas. Simulando ameaças, que já foi tema de outro episódio, como o Paulo mencionou no início, vocês podem consultar o canal da Future, para validar a efetividade dessas ferramentas de segurança, e aqui apoiando para que essas ferramentas possam ter maior capacidade de inspeção e de atuação sobre um tráfego eventualmente malicioso, onde tudo que é criptografado nós podemos ajudar a tratar esse desafio, tá bom? Em torno desse assunto, acho que o ponto de partida é a gente entender, de uma maneira bem resumida, que 3 desafios grandes continuam sendo cobrados e exigidos das áreas de segurança de TI, pensando em resiliência, ou seja, os ambientes precisam ser resilientes, precisam estar disponíveis, e aqui vem diferentes estratégias que são adotadas, né? Soluções in-house, soluções em nuvem. Por quê? Porque o ambiente precisa ser resiliente, porque ele precisa estar disponível para que tudo funcione, e com cada vez mais, né, os negócios sendo dependentes do mundo digital, isso ainda se torna um ponto mais relevante. Também precisa ser eficiente, ou seja, todos os investimentos que são feitos na área de TI, na área de segurança da informação, existe sempre a necessidade de torná-los eficientes. E isso é constante, isso não é uma ação pontual que se faz. Você precisa ter recorrência de revisões, de ajustes para que esse ambiente seja eficiente. E conectado a isso, que é o tema aqui da nossa conversa, você precisa visualizar o que está acontecendo no seu ambiente. Então, a partir do momento que você tem mais de 80% do tráfego que corre na sua rede, que trafega no seu ambiente, está criptografado, se você não visualizá-lo, se você não conseguir saber o que está ali dentro, você não consegue atuar no aspecto de proteção em cima desse tráfego. E aí entra uma lacuna grande, que, num primeiro momento, você não consegue tomar ação, e sabendo disso, o lado dos atacantes que tem o interesse de afetar os negócios das empresas, utiliza disso também para inserir ameaças. E aí vem a ideia do lado oculto, algo que está oculto dentro de um suposto tráfego legítimo, de um interesse real de conectividade, e por dentro você tem uma ameaça incluída. E como é que está esse tema, né? Vamos olhar para isso. Como é que estão os números em relação a esse tema? Primeiro, a gente, como parte do material, né, para que a gente tome consciência, né, do que a gente está falando em percentuais, né? O tráfego criptografado, em termos globais, se a gente olha para as estatísticas, né, o crescimento nos últimos 10 anos foi gigantesco, e hoje a gente chega a um percentual próximo a 100% do tráfego sendo criptografado. Então, é algo extremamente relevante. E aí vem o ponto dos ataques cibernéticos, que também estão utilizando de comunicações criptografadas para se ocultarem. Então, dentro dessas pesquisas que a gente tem feito, a gente começa a identificar percentuais como, olha, 95% dos malwares se escondem por dentro de uma comunicação criptografada. E as ameaças por protocolo, né, HTTP com criptografia, HTTPS, estão crescendo cada vez mais. Se a gente olha para o último ano, esse é um dado recente, um crescimento relevante de quase 25% comparado ao ano anterior. Avançando um pouco mais, a gente também começa a trazer, olha, na perspectiva dos nossos clientes, na perspectiva do mercado,
o quão relevante é inspecionar o tráfego criptografado. E quais são as barreiras para implementar isso? Porque a gente sabe que existe essa consciência, que muitas empresas, através dos seus responsáveis da área de segurança, têm a consciência da relevância disso, mas implementar essa visibilidade sobre o tráfego criptografado, essa capacidade de inspeção no tráfego criptografado, não é tão simples, por algumas razões. E aí, quando a gente olha para isso, primeiro, a maioria das corporações, aqui a gente olha aqui, olha, pelo menos 57% delas entendem que é muito ou extremamente importante ter visibilidade sobre o tráfego criptografado. Se a gente traz, inclusive, para um nível, digamos, mais moderado e soma esse número, a gente vai para mais de 90% das empresas entendendo que sim é um tema importante a ser considerado. E quando a gente olha por outro lado, quais são os motivos para não se verificar o tráfego criptografado? O primeiro, que sempre aparece, são questões relacionadas a quanto ativar um recurso numa ferramenta de segurança para inspecionar um tráfego criptografado afeta a performance dessa ferramenta. Então, já visualizamos isso em clientes nossos, onde ativar um recurso de inspeção em tráfego criptografado em determinada ferramenta de inspeção posicionada num perímetro ou num ponto central da rede pode afetar em 70%, 80% a performance daquele dispositivo. E sabendo disso, muitas vezes a ação tomada, a atitude tomada é não habilitamos o recurso. Por quê? Porque se eu habilitar o recurso e onerar em 80% a performance, logo eu vou indisponibilizar o ambiente. O problema é que quando isso acontece, você não indisponibiliza o ambiente, mas a lacuna está ali, e essa lacuna vem sendo explorada. Em relação ao custo, também o custo de implementar qualquer que seja o recurso com essa capacidade, e aí a gente traz alguns pontos que também são relevantes, como escalabilidade, ou até afetar a disponibilidade do ambiente fazendo isso, são alguns dos fatores, mas performance e custo são extremamente relevantes, tá? E considerando isso, a gente começa a entrar, né, através das pesquisas, primeiro, como a sua organização está olhando para isso e se você sabe que você já foi atacado através de um ataque cibernético que depois foi percebido ou foi diagnosticado que essa comunicação aconteceu através de um tráfego criptografado. É um número bem grande. Se a gente falar que 68% das empresas entendem que já sofreram disso, é extremamente relevante. Por quê? Porque os outros 32% não necessariamente não sofreram, por vezes não sabem. Então, é um número muito relevante a ser considerado. E, por outro lado, quando a gente também olha, bom, quais são as indústrias que estão sofrendo tentativas de ataques criptografados? Em milhões de tentativas. A gente olha o lado manufatura como muito relevante, de serviços tecnológicos, healthcare, education, financeiro, governo, todas as indústrias de alguma forma sofrendo com isso. Alguns números chamam a atenção, pelo menos na comparação 2022 para 2023, a gente perceber que a área de educação teve um crescimento absurdo em termos de tentativas de ataque utilizando meios criptografados, assim como as áreas governamentais, muitas vezes influenciada por temas geopolíticos ou outras situações que estão acontecendo. De qualquer maneira, é um tema extremamente relevante. E aí, ainda dentro desse tema, a gente tem que contextualizar para vocês, pensando em tráfego criptografado, qual é a história disso, né? Qual é a evolução dos mecanismos de criptografia. Então, aqui eu vou convidar o Rômulo para comentar conosco esse caminho que foi percorrido, como que hoje a relevância dos protocolos mais avançados que devem ser considerados e depois, uma vez que esses protocolos mais avançados são utilizados, como atuar para que as inspeções aconteçam
para que você continue tendo visibilidade mesmo quando utiliza um protocolo avançado. Porque a gente pode imaginar, né? Assim como estamos preocupados aqui em como visualizar, em como se defender, os atacantes também sabem e conhecem muito bem esses protocolos e utilizam desses mecanismos para ocultar suas ameaças. Então, Rômulo, se você puder compartilhar conosco a sua visão aqui dessa evolução e as informações adicionais aqui, a gente segue adiante. Boa tarde a todos, pessoal. É, o tráfego, os protocolos de criptografia do tráfego, eles foram evoluindo, né, com a própria tecnologia, com as complexidades de cifras, foram sendo inseridos ao longo do tempo. Então, começou lá ainda na década de 90, as primeiras versões, né, para fazer a criptografia de tráfego, e chegou aí vamos dizer assim, as cifras que são mais comuns, a gente está falando do TLS 1.2, ele já tem ali 16 anos. E agora, cada vez mais, o TLS 1.3 sendo adotado, sendo o TLS 1.3 uma tecnologia que traz a geração de chave de forma dinâmica, né, as famosas chaves efêmeras, onde a criptografia ela deixa de ser realizada na sessão e passa a ser feita pacote a pacote, utilizando chaves que são variadas. Isso torna muito mais difícil o tratamento, até o roubo para fazer a decriptografia. Então, a TLS 1.3 hoje é o algoritmo mais atual, ou melhor, é o protocolo mais atual, é o mais que está sendo aí mais largamente aplicado e ele tem essa característica. Então, o protocolo do TLS, do SSL, né, que veio evoluindo ao longo do tempo, ele traz essas características. Vamos passar para o próximo slide, por favor, Rodrigo. Olhando sobre o aspecto da visibilidade, a gente vai ter duas formas onde as nossas soluções podem atuar na abordagem do SSL, né, para fazer essa decriptografia do tráfego SSL. A primeira é a abordagem que a gente chama aqui do que está no lado esquerdo, o out of band, que também é conhecido como OOB, ou o passive SSL. O passive SSL é quando a gente tem cópias sendo geradas através dos TAPs. Então, eu tenho lá o certificado e a chave primária que é utilizada lá pelo servidor que faz aquela criptografia. Esse certificado e essa chave primária, elas são transportadas para o broker, elas são replicadas dentro do broker. Para quê? Porque como eu vou pegar o pacote, a cópia do tráfego através do TAP, ele chega no broker, ele vai usar esse mesmo par de chave certificado para poder decriptografar e mandar a mensagem em texto aberto ou em protocolo sem o SSL para a ferramenta que vai fazer a inspeção. Então, primeiro é feito através do que chamamos de SSL passivo, né? Que é a decriptografia através de dados obtidos com cópias, através dos TAPs. A próxima é o inline. O inline ou a decriptografia ativa, aí eu vou estar atuando no meio do tráfego. Então, aqui, o tráfego, ao invés, ele deixa de ser copiado, como era no passivo, e passa a ser redirecionado para o broker, onde as ferramentas estão conectadas, ocorre a decriptografia, vamos dizer assim, ativa
dentro do tráfego do pacote, inclusive para o TLS 1.3. Esse dado é enviado para a ferramenta de inspeção, esses pacotes, a ferramenta faz a inspeção que ela tem que fazer, ela devolve para o broker recriptografa esses pacotes, redireciona para a rede e ele segue o caminho natural do tráfego. Se a gente voltar aqui para o conceito do passivo, você tinha o pacote sendo decriptografado, ele é entregue para a ferramenta, sendo que ele não volta. A ferramenta fica com o pacote e termina aqui. No ativo, ele vem e depois ele volta. Por isso que a gente chama ele de ativo. Isso aqui a gente está falando com tráfego real, tráfego quente da rede. Então, ele é redirecionado para o usuário. Esse redirecionamento, né, assim como a inspeção, ela ocorre sem que ele perceba que tem esses elementos no meio atuando na decriptografia. Tá? Tecnicamente, todo esse redirecionamento, a decriptografia, ele ocorre de forma transparente para o usuário. Ok? Então, esse método do inline e do passivo são os métodos que hoje são implementados dentro dos nossos packet brokers físicos, que são esses dispositivos que estão ilustrados aqui. E são representados aqui nesses elementos no meio. Então, tanto o packet broker físico é ele que faz essa função da decriptografia, seja de forma passiva, seja de forma ativa. Os brokers, eles possibilitam que você tanto tenha o ativo quanto o passivo atuando de forma simultânea. É possível você ter, ao mesmo tempo que você tem uma ferramenta que faz uma inspeção ativa do tráfego, por exemplo, um IPS, você pode ter um NDR recebendo uma cópia desse tráfego que está sendo decriptografado. Então, ao mesmo tempo que o pacote ele vai para a ferramenta lá vai para o IPS, sofre a inspeção e depois ele volta, ele pode chegar, ser decriptografado, ser copiado para o NDR, por exemplo, e também o pacote segue para o IPS para ser inspecionado. Então, a função da decriptografia dos nossos brokers, ela pode atuar de forma ativa e passiva, ao mesmo tempo gerando cópia, de forma simultânea, de maneira paralela. Ok? Existem outros métodos, né, de você fazer a parte da decriptografia. Um deles, que é chamado de key scrapping, né, você fazer o uso de agentes para, vamos dizer assim, pegar o tráfego antes de que a criptografia possa acontecer. E também fazer a parte da replicação de chave. Isso aqui é chamado do key scrapping. Esse key scrapping, ele tem algumas questões que é a parte de escalabilidade, né? Ele se torna complexo. Você passa a ter uma resistência do ponto de vista de segurança, porque você passa a ter uma necessidade de replicação dessas chaves. E uma última maneira, só vou deslocar aqui, é a parte que a gente chama de payload scrapping. O payload scrapping, isso é implementado pelas nossas soluções de visibilidade em ambiente virtualizado, seja em cloud pública ou cloud privada. Você não precisa da chave da criptografia. A cópia, ela acontece antes do tráfego ser criptografado. Então, eu tenho a aplicação, ela está acontecendo dentro lá do componente dela. Nossa solução do Cloudlens, ela utiliza um sensor que ele fica instalado dentro da camada onde a aplicação executa, e ele faz a cópia do tráfego decriptografado, ou melhor, do tráfego não criptografado, antes que ele seja criptografado. Então, essa maneira chamada de payload scrapping é uma forma também que as nossas soluções virtualizadas atuam para que ele possa extrair o tráfego, fazer a cópia do pacote,
sem que haja, antes de ocorrer o processo de criptografia efetivamente. Pode passar para o próximo slide, Rodrigo. Então, a gente vai ter aqui um caso de uso. Só deslocar aqui. A gente vai ter um caso de uso onde eu vou ter uma comunicação acontecendo e eu vou ter aqui uma ferramenta atuando na função de roteamento, né? Então, ele vai estar recebendo o tráfego, fazendo a verificação, né, a parte de inspeção, e depois ele vai devolver esse tráfego para a rede. Então, o que que vai acontecer, né? O pacote ele pode vir por qualquer um dos lados, seja do cliente para o servidor, quanto do servidor para o cliente. O bypass, que é o elemento que ele atua de camada física, ele faz esse redirecionamento do tráfego. Então, vamos considerar que o lado usuário chame o servidor, ele faz o redirecionamento desse pacote, ele chega no broker, o broker ele vai fazer a decriptografia desse tráfego, né, de fazer essa decriptografia, fazendo inclusive a parte de reassinatura de certificado, se for necessário. Ele manda o tráfego para o firewall, por exemplo, que está aberto. Então, ele entra, por exemplo, aqui, ó, veja que o gateway do usuário é essa porta aqui. Ele recebe essa informação, faz o tratamento do que ele tem que fazer, faz a inspeção normal que o firewall vai ter que atuar, ele devolve esse tráfego através dessa outra interface. O broker recriptografa, encaminha para o bypass que entrega para o servidor. Então, quando a gente está atuando, a gente também consegue ter, dentro do cenário onde uma ferramenta está fazendo o papel de roteamento, ela também pode se enquadrar dentro desse cenário de inspeção inline. Tanto no uso de NAT, de você ter o NAT implementado do lado da ferramenta, quanto ele está sem o NAT. Tá? Nesse caso aqui, estava sem o NAT configurado, mas se ele tivesse o NAT habilitado, também poderia ser feito esse trabalho, esse encaminhamento. Esse outro cenário, na verdade, ele abrange qualquer ferramenta que, seja ela atuando de forma inline, ativa, como IPS, como um firewall em camada 2, firewall em camada 3, um DLP, e o lado das ferramentas de monitoração, como IDR, ferramentas de forense, IDS, as ferramentas que atuam de forma passiva, ou seja, eles recebem o pacote não retorna, podem ser conectadas nessas soluções de visibilidade, nas quais executam a decriptografia do SSL. Nesse caso, quem faz essa ferramenta de visibilidade seria o papel do Packet Broker. Ele é que está fazendo esse papel de receber os pacotes, decriptografar. A ferramenta é passiva, eu tiro uma cópia. A ferramenta é ativa, eu encaminho para a ferramenta, recebo o pacote pós-inspecionado, e daí ele recriptografa e manda de volta para o caminho natural da rede. Então, qualquer uma dessas ferramentas, de qualquer vendor, na nossa perspectiva, a gente é agnóstico em termos de marca. Então, qualquer firewall, qualquer DLP, qualquer NDR, de qualquer marca, eu tenho um legado, você pode conectar, ele vai se beneficiar do recurso da decriptografia. Ele vai trabalhar, ele vai ter os benefícios de você dele já receber o pacote decriptografado. Ok? É muito legal, Romulo, o que você está comentando, e aí, para trazer para o pessoal, acho que aqui a gente consegue, de uma maneira visual, resumir bem, né? A nossa proposta, para ajudá-los a endereçar aqueles desafios iniciais, né, que a gente trouxe, é realmente ter uma abordagem aonde a gente consegue concentrar todo o tráfego, passar pelo nosso equipamento, que consegue atuar para decriptografar tudo que é criptografado, obviamente, e direcionar todas essas ferramentas. A maior parte delas vocês já possuem implementadas e que eventualmente
Das duas, uma, ou estão efetuando essa análise de tráfego criptografado e com isso sofrendo com problemas de performance, ou não estão inspecionando. Então, a ideia desse tipo de arquitetura é beneficiar os recursos existentes, dar uma sobrevida aos recursos já existentes e torná-los mais eficientes ao que eles são propostos, né? Então, veja que aqui você consegue conectar as suas camadas de segurança para que todas se beneficiem. E não é um equipamento que vai te limitar a ter um equipamento para uma ferramenta. Você pode beneficiar várias das ferramentas. E aí a gente consegue endereçar a questão de não ter visibilidade sobre o tráfego criptografado, de detectar as ameaças ocultas, fazendo esse trabalho que o nosso objetivo aqui continua sendo tornar mais eficiente as ferramentas existentes. E aí surge até um ponto que é muito relevante e que por vezes é uma dúvida que é colocada. Bom, mas eu vou inspecionar tudo? A resposta sempre é não. Por quê? A gente visualiza pelo menos 3 tipos de tráfego num determinado ambiente. Primeiro, aquele tráfego que você sabe que é confiável, ou que você abre mão de inspecioná-lo pela característica que ele tem. Por vezes pode ser um tráfego de voz e vídeo, pode ser um tráfego de backup, um tráfego de acesso administrativo que você considera confiável. Então, não vou inspecioná-lo. E isso é possível nesse tipo de plataforma, você criar filtros dizendo o que vai ser inspecionado ou não. Daqui a pouquinho o Romulo vai trazer para a gente até uma demonstração disso. Por outro lado, existe uma parcela relevante de tráfego que é um tráfego classificado como ruim, e esse você nem quer perder tempo inspecionando, você já quer bloqueá-lo de partida, seja porque ele vem de uma origem maliciosa, de uma rede de botnet, ou qualquer outra situação que você já classifique como mal. Qual é o desafio? Aquela camada que fica no meio entre o tráfego 100% confiável e o tráfego não confiável. É a camada cinzenta. É aí que a gente quer atuar, nesse tráfego onde não se sabe se é ou não malicioso o que está passando ali. Então, esse percentual é normalmente onde se dá o foco, tá? E para fechar essa parte introdutória aqui, a gente traz para vocês quais seriam, né, os desafios que a gente visualiza dentro desse contexto que a gente falou e quais são os benefícios de trazer essa função de descriptografia para a nossa solução. Então, olha, você não tem visibilidade do tráfego criptografado, você tem problema de degradação de desempenho, né, nas suas ferramentas de Next Generation, de Load Balance e outras ferramentas que até então poderiam estar fazendo a inspeção TLS. Ah, mas eu posso ter latência no meu ambiente. Olha, eu tenho vários dispositivos que precisam inspecionar a mesma coisa. Será que eu vou onerar todos? Poxa, mas e se eu implementar e concentrar isso em você? Qual é a garantia de disponibilidade? Como é que eu isolo o que é criptografado e o que não pode ser aberto? Como que eu trato essas situações, né? A gente sabe que esses são desafios que estão à mesa. Então, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue, primeiro, dar visibilidade ao que está criptografado, conseguindo abrir esse tráfego. A gente concentra essa necessidade de descriptografia do nosso lado, de tal forma que a gente preserve e otimiza e aumenta a performance das ferramentas de segurança, preservando muitas vezes investimentos já realizados. Esse sistema ele é muito bem testado, então a latência que é inserida é quase que imperceptível para mais de 95% das aplicações existentes, com pequenas exceções. É uma ferramenta altamente escalável, como estava no slide anterior, a gente consegue conectar com N ferramentas que precisem receber e se beneficiar desse tráfego aberto, qual a gente vai entregar, inclusive aplicando inteligência, filtros para direcionar somente o que é necessário para cada ferramenta. Existem os recursos de proteção, que nós chamamos de bypass, para proteger toda essa plataforma, de tal maneira que você consiga tomar decisões no caso de indisponibilidade. Existem arquiteturas que prevêem redundância para isso, para que a disponibilidade seja preservada. E sim, você também consegue, inclusive, mascarar informações sensíveis nas quais você não quer que elas sejam abertas, ou que uma parte seja aberta, mas que outra seja preservada, como dados pessoais, que hoje já seguem, né, leis locais, das quais você não pode
enviar adiante, né, para ferramentas fazer inspeção. Então, tudo isso é para que vocês visualizem que o que a gente está se propondo aqui, junto com essa arquitetura que a Future traz para vocês como proposta de valor, é encarar esses desafios existentes e trazer solução para tornar mais eficiente todo esse ciclo. E para encerrar essa condução conceitual, né, da relevância de se olhar para o que é criptografado, para trazer a descriptografia para um ponto central, para beneficiar outras ferramentas de segurança que precisam fazer seu trabalho de inspeção, a gente pensou em fazer uma pequena demonstração para que vocês visualizem, primeiro, a facilidade de configuração da nossa plataforma e segundo, como que isso se traduz na prática entre você visualizar um tráfego que está criptografado e no qual uma ferramenta de segurança simplesmente não consegue atuar e depois você visualizar esse mesmo tráfego aberto pela nossa solução sendo entregue para uma ferramenta de inspeção. E aí eu vou convidar o Rômulo para que ele compartilhe conosco uma pequena demonstração. Já vamos compartilhar aqui a tela. Eu acho que agora vocês já estão visualizando a minha tela aqui. Assim. Essa aqui é a interface do broker. Então, como é que é o nosso cenário da demonstração? A gente vai ter aqui uma ferramenta que gera tráfego, a gente tem um gerador de tráfego, que é uma linha de produtos que também a gente tem. Ele vai estar fazendo o papel do tráfego, gerando um tráfego TLS. Esse tráfego ele vai ser capturado, né? Aqui a gente está fazendo, aqui são as portas que o gerador está conectado, ele está gerando um tráfego de uma porta para outra. Eu estou fazendo um papel aqui de uma captura, atuando como um TAP, fazendo a captura desse tráfego. Então, o tráfego entra por essa porta, o broker faz o encaminhamento para a porta 4, sendo que ao mesmo tempo ele gera uma cópia para essa porta aqui, que é a porta 1. Então, na porta 1, ela recebe o tráfego que é copiado, ele direciona para essa outra porta aqui, que é a porta 45. Então, ligado nessa porta 45, eu tenho lá uma máquina onde a gente vai fazer a captura desse tráfego através aqui de uma captura de pacotes e vamos fazer primeiro o tráfego criptografado. Então, a gente vai gerar um tráfego, um fluxo pequeno, que é a interface do gerador de tráfego. Eu vou aqui ligar a captura. Do lado da ferramenta, aqui vai ser a ferramenta que está fazendo a função. Eu vou ligar, fazer a geração do tráfego, é um fluxo bem pequeno de pacotes. Ele vai gerar aqui os pacotes e vai terminar. Ele gerou os pacotes. A gente tem aqui, ó, 22 pacotes capturados. Eu parei a captura. Agora eu vou pegar essa captura aqui dentro da máquina do Linux e vou trazer aqui para essa minha máquina para que eu possa abrir essa captura. E aqui eu tenho o dado, o TLS criptografado. Então aqui ele está camada do TLS, eu não consigo ver o dado, está criptografado. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no broker e eu vou ativar o recurso da decriptografia passiva. Por ser uma cópia, a gente vai usar, aqui vai ativar o recurso da decriptografia passiva. E essa interface do broker é a interface que você faz toda a parte de configuração. Então, se eu quiser configurar um filtro, por exemplo, eu clico aqui que o pacote vai ser encaminhado de acordo com o critério, eu escolho qual critério, o vilão, faixa de vilã, IPs de origem e destino. Uma vez submetido esse critério, ele vai encaminhar o pacote para aquela interface ou para as N interfaces que eu replicar. Aqui eu vou adicionar o recurso que a gente chama aqui o recurso da parte de decriptografia. Ele está associado a essa nomenclatura, chamado ATIP.
E aqui eu vou adicionar dizendo que uma vez que ele é encaminhado, chamar de to, e vou adicionar aqui a porta, que é a minha porta destino, que eu vou lá para a ferramenta. Ele vai adicionar, vai vincular esse filtro dinâmico, ele desabilitou aqui, Resol, ou seja, eu quero que todos os pacotes que entrem pelas portas sejam encaminhados, passa por esse processador e daí ele chega naquela mesma interface. Esse processador ele tem uma interface, própria, onde ele gera algumas informações, e você também pode fazer alguns filtros de escolhas por tipo de aplicação, então o broker também pode exercer essa função de fazer a identificação de filtro de camada 7. Então aqui ele está, o tráfego que foi gerado, por exemplo, de histórico, ele tem aqui a porta TCP, você pode identificar os países, enfim, qual foi o país que foi gerado. Isso aqui ele usa a faixa de IP que foi gerado, os principais sistemas operacionais que foram utilizados. E aqui eu tenho a parte do SSL, onde é aqui que eu faço a vinculação, por exemplo, do par de certificado e chave primária. E aqui eu também vejo as estatísticas. Então, na hora que eu gerar o tráfego de novo, ele vai incrementar aqui, dizendo que foi gerado uma quantidade pequena, como o tráfego foi pequeno, a gente vai ver aqui isso sendo reproduzido. Então, eu vou só simplesmente restartar. Deixa eu só conectar aqui como clear novamente. Vou repetir o teste, que de repente ele não pegou todos os pacotes. Gerar a captura do lado. Ó, aqui eu já vim menos pacotes. Por que teve menos pacotes? Porque uma parte ele foi decriptografado. Então, se eu vim aqui, ó, ele deu esse salto aqui dentro desse contador. Eu gerei um arquivo chamado clear.pcap, que é o mesmo tráfego que a gente tinha gerado a primeira vez. Está aqui ele. Copiar ele para a minha máquina aqui. Eu vou abrir novamente. E aqui eu vejo o tráfego que antes era TLS, agora eu vejo ele na porta 80, ele é aberto, e aqui eu consigo ver os dados do usuário, as informações, toda a parte da camada do user agent. Então, imagina a ferramenta de um NDR ou de um IDS, que ao invés de ele ter que fazer o exercício de decriptografia, ele já recebe o pacote assim, ele já recebe o pacote aberto, claro, que é como a gente chama, né, em texto já decriptografado. Então, o tempo que ele vai levar para analisar, o esforço de processamento dele é muito mais otimizado, porque ele não vai ter que tratar de processar essa camada do TLS, que muitas vezes exige, por uma questão de complexidade da cifra, exige um poder maior de CPU, e isso é feito pacote a pacote. Então, isso é um trabalho de processamento muito intenso, que o broker tem essa capacidade e essa robustez para executar, e muitas vezes a ferramenta ela fica ali sobrecarregada para fazer esse tipo de função. Então, mas para vocês visualizarem aqui a capacidade do antes e depois, né, o broker encaminhando decriptografado, e quando a gente ativa a função de decriptografia, ele abre o tráfego, e de uma forma muito simples, como a gente pode observar, você praticamente aloca o recurso e você visualiza o resultado pós aqui subir a parte do par de certificado e chave primária. Então, se eu gerar um tráfego maior, um tráfego com mais volume, e ele fazendo a decriptografia, ele também vai atender dentro
dentro dessa demanda. Então, só pegar aqui um rápido exemplo, aqui vai ser uma quantidade maior de tráfego, mas a gente vai poder visualizar, daqui a pouco isso aqui vai ficar bem mais colorido do que está agora, já começa a aparecer, e ele vai iluminando, à medida que ele vai identificando aqui as faixas de endereço, ele vai iluminando o tipo do tráfego, e a gente também vai vendo, né, as estatísticas de SSL, as estatísticas de decriptografia acontecendo. Então, deixou de ser um pacotinho só e passou a ser uma quantidade bem maior de tráfego que está sendo depurado. E você visualiza essa informação dentro desse dashboard, né, como também aqui na própria estatística do broker, a gente visualiza a quantidade de pacotes sendo gerados, né, sendo encaminhados para a ferramenta. Esse aqui é o volume que eu tenho hoje de pacote chegando. Se eu quisesse colocar um filtro, fazer uma restrição de tráfego, eu poderia colocar só vem para cá depois que faz uma filtragem, uma verificação e por aí vai. Mas para vocês visualizarem, né, essa o benefício que a solução traz ao fazer a decriptografia de forma passiva, ok? Legal, Romulo. Obrigado pela contribuição. Acho que foi bastante valioso aí o que você compartilhou para que visualizem principalmente a facilidade de uso, né, na hora que você tem que gerenciar e implementar isso, e naturalmente o benefício que vem depois, a partir do momento que você direciona esse tráfego já aberto para as ferramentas de segurança Isso. fazer o trabalho deles. Legal, Bruno, adiante. Excelente, Rodrigo, Romulo, obrigado pela rica apresentação. Vou compartilhar mais um slide aqui antes de caminharmos para o nosso encerramento. Um instante. Então, pessoal, como vocês puderam ver, né, essa rica apresentação, esse nível de detalhe dessa plataforma tão importante que compõe a nossa estratégia de detecção e resposta, né? Ou seja, a gente precisa visualizar esse tráfego, né, criptografado de forma eficiente, tirando a carga, né, como o Rodrigo bem falou, né, das ferramentas de perímetro, das ferramentas de controle que a gente já tem no nosso ambiente e ter essa visibilidade com maior segurança, com maior detalhe. Então, é só para a gente fechar aqui, eu trago essa visão, né, da, dos pilares que a Future entrega, né, para os nossos clientes. Então, a Future, ela trabalha segurança de ponta a ponta, então nós ajudamos os nossos clientes desde o planejamento, auxiliando ali com toda a parte de gestão de risco e compliance, entregamos, né, tecnologias de proteção, né, seja proteção de perímetro, proteção de usuários e etc. E essa oferta de hoje apresentada, ela compõe o nosso pilar de resposta, né, onde ela, juntamente com toda a parte de continuidade do negócio, auxilia aí os nossos clientes a ter uma resposta efetiva a essas ameaças cibernéticas. Deixa eu olhar se tivemos alguma pergunta. Sem perguntas, então eu quero aqui deixar o nosso agradecimento ao Rodrigo, ao Rômulo, por essa importante parceria, né, por essa disponibilidade de sempre, né, e deixar a mensagem, né, aos nossos espectadores, né, que contem conosco, né, para auxiliá-los a ter essa visibilidade efetiva, eficiente desse tráfego, né, que os atacantes utilizam para esconder as ameaças cibernéticas. Então, conte com a Future, juntamente com a Keysight, para resolver esse problema. Então, esse vídeo ele vai ficar disponível também no nosso YouTube, compartilhe com a sua equipe e qualquer dúvida nos contacte, tá bom? Nosso muito obrigado. Deixo a palavra para o Rodrigo e para o Rômulo para fazerem as suas considerações finais e caminharmos para o encerramento desse webinar. Muito obrigado a todos que participaram e aguardamos vocês no nosso próximo webinar
do mês de março. De maio, perdão. Fica à Obrigado, vontade, eu leio. Bruno. Foi um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui, da nossa visão com vocês. Espero que tenha sido um conteúdo interessante para o pessoal explorar. E é sempre um prazer estar contribuindo com a Future, que é um dos nossos parceiros estratégicos e que tem uma atuação muito relevante. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e pelo convite, pessoal. Espero que a demonstração tenha ajudado a esclarecer e de tornar mais concreto a visão desse conceito. Obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.